Olá, pessoal! Eu sou a professora Poliana e essa é a aula de doença de Chagas, parte 1. Bom, então nós vamos falar aí a respeito desse protozoário, que tem bastante importância, tá? Na América Latina, sendo região endêmicas em diversas áreas, mostradas aqui no mapa em vermelho, e na América Central também. Mas atingindo toda essa região com a cor mais clara, visto que ele ele consegue atingir aí toda essa região geográfica. Esse protozoário, ele é transmitido, a principal forma de transmissão é através de um triatomínio, que é conhecido como barbeiro. Mas aí, dentre os gêneros mais importantes, nós temos triatoma, panstrongylus e o Rhodinus prolixus, que é esse que está sendo mostrado aqui na figurinha. É uma parasitose que tem muita relação com a pobreza. As casas aí de pau a pique, né, a questão do barro que é utilizado na construção delas, ele favorece a existência de frestas. Essas frestas, elas são colonizadas pelos casais de barbeiro, onde a fêmea coloca os seus ovos, faz a ovoposição e a partir dali se tem uma ninhada de insetos, uma ninhada de barbeiros. Quem são os hospedeiros vertebrados? A gente tem aí o homem participando, mas além do ser humano, outras 180 espécies de mamíferos, incluindo o gambazinho, eles podem atuar como reservatório, tá? Do protozoário Trypanosoma cruzi, o agente causador da doença de Chagas. Como mostra aqui na figura, ele é um protozoário que é flagelado, tem a presença do núcleo organizado, é uma célula eucarionte, apresenta membrana ondulante que ajuda na sua locomoção, a qual origina a partir de uma organela específica desse protozoário, que é chamada de cinetoplasma. Então, a doença de Chagas, ela está presente, né, sendo endêmica, em 21 países da América Latina. São cerca de 6 milhões de pessoas infectadas e 70 milhões de pessoas estão em risco, em local de risco para adquirir essa doença. Por ano, 14 mil pessoas morrem, sendo que a manifestação no coração aí tem um papel muito importante nisso. Além da forma, né, vetorial, através do inseto barbeiro, existem outras formas de se adquirir a doença de Chagas. A transmissão congênita, onde a mãe, né, passa aí através da placenta para o bebê, através do transplante, né, transplante de sangue, não, transplante de órgãos e transfusão sanguínea. Tem os surtos alimentares relacionados com caldo de cana, açaí, água contaminada, suco de bacaba. Esses têm importância para a mudança de perfil da doença, né? A registrar os novos casos, onde o programa CONISUL já conseguiu erradicar o vetor. Também é importante para a ocorrência dos novos casos na região. E aí, né, por exemplo, a transfusão de sangue está muito relacionada com a ocorrência da doença, da parasitose, em locais onde não tem a presença desse vetor. Os hábitos aí também de comer carne dos mamíferos parasitados, acidentes de laboratório, inclui também formas viáveis de adquirir essa doença, essa parasitose. Quem são as formas evolutivas que estão envolvidas? Então, tem-se a forma tripomastigota. A forma tripomastigota, ela vai ser infectante para o hospedeiro vertebrado, que é o ser humano e demais mamíferos, e também para o hospedeiro invertebrado. Aqui a figura está mostrando, né, o cinetoplasto posterior, flagelo anterior e o núcleo. E a gente consegue observar essa forma também em um esfregaço, uma lâmina, né, corada, onde tem presença também de outras células aqui, ó, uma célula da imunidade. A segunda forma importante é a mastigota. Poxa, professora, é essa grandona? São esses pontinhos que é impossível aqui, né, nessa imagem, conseguir diferir a sua morfologia, mas ela basicamente é esférica, apresenta o núcleo, apresenta o cinetoplasma
e apresenta o que a gente chama de flagelo pudimentar, ou seja, ela é aflagelada. E a terceira forma é uma forma que vai acontecer lá no barbeiro, no vetor. É o que a gente chama de epimastigota. Uai, professora, mas ela é basicamente idêntica à tripomastigota? Sim, né? E não também. Por quê? O que vai diferenciá-las aqui, o que é importante para diferenciá-las, é a localização do cinetoplasto. Na forma epimastigota, o cinetoplasto é anterior ao núcleo. Então, a membrana ondulante dele, ela é menor, já que ela se origina a partir dessa organela. No ciclo biológico, basicamente, nós vamos ter as etapas que serão cumpridas no inseto vetor e no hospedeiro vertebrado. Então, vamos partir aqui da iniciativa que esse barbeiro está fazendo um repasto em uma pessoa contaminada. Quando ele suga esse sangue, no final ele vai conseguir eliminar através das suas fezes a forma o quê? Infectante, que é a forma tripomastigota. Então, a forma infectante para o barbeiro é a tripomastigota, que ele vai adquirir durante o seu repasto sanguíneo. Blood meal, parece o nome de um coquetel, de uma bebida, né? E lá no hospedeiro invertebrado, essa forma tripomastigota, ela vai passar por diferentes morfologias no sistema digestório. E principalmente a forma epimastigota. Ele precisa alterar as membranas de superfície, se tornar mais infectante, dentre outras características. Para que no final desse processo, quando ele já está sendo quase eliminado aqui nas fezes, ele volte à forma de tripomastigota. Mas essa forma tripomastigota passou por diversas divisões aí, e ela. Diversas divisões, não, diversos processos para se tornar infectante. E aí a gente chama ela de tripomastigota metacíclico infectante. Quando ele está lá fazendo o repasso sanguíneo, a saliva do barbeiro, ela primeiro tem uma substância que é anestésica. Então a pessoa não consegue perceber aquele inseto grande fazendo a sucção de sangue. Mas quando ele termina, outras proteínas ali presentes, elas são ativadas. E aí a pessoa tem uma intensa alergia local. Inclusive, ela pode ter uma reação alérgica nesse lugar, que vai culminar em um dos sinais da doença, os sinais clínicos. E aí, quando ela coça, a forma tripomastigota metacíclico infectante que está ali presente, ela vai ser o quê? Internalizada no organismo. Como é um corpo estranho, um agente biológico de agressão, ela vai ser reconhecida pelas células fagocíticas. Quem são essas células fagocíticas? Principalmente células dendríticas da derme, macrófagos e polimorfonucleares, tá? Lá no sangue. Quando ela entra para dentro da célula, ela precisa se multiplicar. Então, ela vai passar uma nova forma, que é aquela forma que não é flagelada. Ela não precisa se movimentar, ela está dentro da célula. É a forma amastigota. A forma mastigota. Essa forma mastigota, ela é internalizada através de um fagossomo, porque essas células realizam fagocitose, o qual se juntaria a um lisossomo para poder eliminar esse parasito através de enzimas lisossomais. Mas isso não acontece porque o parasito evade esse mecanismo aí de defesa da célula. Então, aqui ele tem duas possibilidades. Quando ela atinge o máximo de divisão celular, a mastigota, o que ela faz? Ela vai romper essa célula fagocítica. Então, ela precisa retornar para o sangue. Para isso, ela precisa voltar à forma que tem movimento. Então, ela precisa voltar à forma tripomastigota. Essa forma tripomastigota tem duas opções, três, na verdade, tá? Primeiro, ela vai infectar uma nova célula fagocítica, voltar à forma amastigota e voltar a multiplicar, e assim ela continua o ciclo aí, de acordo com a infectividade, tá, do tipo aí de tripanosoma. Ela pode ser aí, ó, adquirida por um novo barbeiro durante o repasse sanguíneo, tá? Ou ela pode ir lá para os tecidos, principalmente músculo. Você tem os músculos presentes aí, ó, no sistema digestório.
e também cardíaco, no sistema cardiovascular. E aí lá ela forma ninhos de amastigotas, sendo que esses ninhos de amastigotas, eles configuram a fase crônica da doença. Então, quando a pessoa tem um contato com o triplo mastigota, desculpe, ela tem uma infinidade de eventos que podem acontecer. Esse contato, ele pode ir desde uma infecção assintomática, muitas pessoas têm o contato com esse protozoário e não sabem. Elas descobrem por causa de algum exame laboratorial que ela faz ali quando vai realizar uma cirurgia ou qualquer um outro evento. Ou ela pode apresentar a forma grave da parasitose, que é quando a gente tem alterações a nível de coração, de esôfago, de intestino, ou mesmo do sistema nervoso central, no caso dos imunossuprimidos. Sinais clínicos da doença, na fase aguda, principal, quando a pessoa apresenta sintomas, né, o que a gente chama de doença de Chagas da fase aguda, DCA. Eles incluem alterações lá na derme e geralmente nos olhos. Eu não falei para vocês que o barbeiro ele gosta de fazer hematofagia, ou repasse sanguíneo lá na face. Então, ali no sangue, na derme, ela pode desenvolver o que a gente chama de chagoma de inoculação, tá? Ou alguma outra irritação aqui na pele. E lá nos olhos, ou na mucosa oral mesmo, pode acontecer o que a gente chama de sinal de Romanha, que são sinais aí que representam as chagas. Além disso, a pessoa pode também ter febre, mal-estar geral, hiporrexia, que é a perda de apetite, dor ganglionar, já que eu tenho ativação do sistema imunológico ali local. E nos casos mais graves, tem o que a gente chama de hepatosplenomegalia. E na fase crônica, o que vai acontecer? Essa fase crônica pode levar até 15 anos ou mais para poder se desenvolver. Então, a pessoa pode ficar todo esse tempo assintomática e, de repente, começar a apresentar os sintomas. Quando ela apresenta sintomas, 30% dos casos é alteração cardíaca no coração, a cardiopatia chagásica crônica. Ela pode ter alguma alteração no sistema digestivo, incluindo o esôfago e também os cólons. Ela pode ter uma forma mista, que a gente chama de cardiodigestiva, ou ela pode ter uma forma indeterminada, que normalmente é a que acontece em 50% dos casos, e é também o que? Assintomática. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.